Vou trazer o velho Vamp também, tá? Velho Vamp, não, velho Vamp, vamos. Rapaz, pior que o velho Vamp, vamos botar o velho Vamp então. Vamos botar o velho Vamp aí. Sensacional aí a análise. Quero ouvir o Bruno Prado, o Mauro Betti e o Pipeno aí. O que eles acharam dessa goleada do Palmeiras? Olha aí. Palmeiras, esse ano a torcida do Palmeiras ela tem muito mais atrapalhado do que ajudado o time. Claro que é sempre uma parte, não é todo mundo. Tem torcedor do Palmeiras que tenho certeza que discorda da postura da própria torcida, de uma parte da torcida no estádio. Uma torcida que xingou o Abel, não é que vaiou, contestou. O Abel não pode ser contestado? Pode, né? Mas você xingar o cara e todo mundo ouviu, né, o que falaram, o que gritaram para ele no jogo contra o Corinthians. Aí um cara que ganhou 10 títulos no clube, aí é uma coisa complicada. E quando o time não tá bem, aí que é a hora da torcida ajudar. Pô, você não gosta do time? Então ajuda os caras. Esse ano o Richard Rios já mandou a torcida ficar quieta quando fez um gol no começo da Libertadores ali contra o Cerro Porteño. Ou seja, a cornetagem ela vinha do Campeonato Paulista, um campeonato que o Palmeiras claramente levou como pré-temporada, a primeira fase pelo menos. E não vem de jejum, ganhou 3 seguidos, né? Ganhou 3 seguidos. E aí se ganha só o Paulista, como o ano passado ganhou só o Paulista no ano, aí falam que o ano é um fracasso. Então, quer dizer, o Paulista não tem importância. Se o ano é um fracasso, o Paulista... Então, se não tem importância, não enche a paciência quando o time não ganha. Ou tem ou não tem. Ou seja, quando ganha, não tem importância. Quando perde, tem. Se não tem importância, quando ganha, também não tem importância quando perde. Então, essa coisa não é de agora. Desde o Paulista, a torcida do Palmeiras, pelo menos uma parte dela, tem atrapalhado o time. E é verdade, o Richard Rios já mandou a torcida ficar quieta quando faz um gol. O Abel já foi xingado e dá umas espetadas na coletiva. E acho que ele está certo. Esse ano a torcida, ela tem, pelo menos essa parte de torcida que pega no pé, ela tem atrapalhado o Palmeiras, sim. Se você pega aí, Pedro, esse confronto das oitavas, né? Você vai ver que num sorteio, né, o Palmeiras, mesmo com a melhor campanha dentro da competição na primeira fase, depois do São Paulo com a segunda melhor campanha, o Palmeiras pegou de fato o adversário mais frágil, né? Em alguns outros confrontos a gente até aponta alguns favoritos, né? A gente aponta assim, um favoritismo não aquele favorito, LDU e Botafogo, uma pequena vantagem para o Botafogo. Flamengo e Inter, uma vantagem para o Flamengo. River e Libertad. O Libertad, apesar de estar frequentando todos os anos a Libertadores, mas o River é favorito, certo, Pedro? Opa! E aí você tem Cerro Porteño e Estudiante. Estudiante para o time argentino, mas Cerro Porteño não time qualquer, um equilíbrio assim, uma pequena vantagem. E no duelo Palmeiras e Universitário, não, vantagem plenamente para o Palmeiras. Por que essa vantagem plenamente para o Palmeiras? Porque o Palmeiras fez por merecer. Ontem aqui, a gente estava aqui ontem no bate-pronto, e quando o Pirado começou, vai passar. Eu digo, ih, meu Deus, ó, chamei logo o parceiro, vamos botar 100 aí, porque quando ele grita demais, só dá o outro lado, né? Mas a gente, uma brincadeira na nossa parte aqui, o Palmeiras super favorito e fez. 3 minutos, já abriu logo para cá, liquidou a partida pro jogo de volta, aquilo que eu estava vendo nos comentários, escutando o jogo aqui pela PAN. O que vai acontecer? O Palmeiras vai se dar o luxo de, dentro do brasileiro, se correr tudo bem as partidas que faltam, e o Flamengo, ele fica um ponto atrás do Flamengo, se dando ao luxo de não ter que usar todo mundo pro jogo de volta. Sim. O Flamengo vai precisar. Sim. O Flamengo pega o Inter agora no final de semana, o Palmeiras vai pegar o Botafogo. O Botafogo precisa manter o resultado lá em Quito, que é na altitude. Difícil. De repente, se os caras voltam tudo mais inteiro, o Palmeiras pode ir de novo. É aquilo que eu falo, não é nenhum time morto. São atletas, pô. E num momento desse, o Vitor Roque com 20 anos vai estar morto para jogar, o Flaco Lopes, não sei, 22 anos. Repete a parada do time de novo titular para pegar o Botafogo e encostar no Flamengo, porque sabe que o Flamengo tem um jogo duro também com o Inter, vai ter que poupar os caras. Foi uma das melhores partidas do Palmeiras em 2025, para não dizer que foi a melhor. Teve o jogo com o Botafogo também na Copa do Mundo de Clubes, o Botafogo outra coisa, a Copa do Mundo de Clubes também. Foi para a prorrogação, o Palmeiras merecidamente passou pelo fogão. Mas hoje, desde o início, um pênalti com 3 minutos, a jogada bem trabalhada, o Palmeiras faz 2-0 com 11, vai fazer 3-0 com 29, fica com o jogador a mais aos 7 da segunda etapa, faz 4 e se precisasse fazer 5 ou 6, teria feito, pela qualidade do Palmeiras, pela falta de qualidade, sobretudo defensiva, da equipe peruana, mas são duas coisas que não são excludentes. O Universitário mostrou sua fragilidade, embora não perdesse, havia 12 jogos, e o Palmeiras mostrou sua força hoje, sobretudo fora de casa. É o melhor visitante da história da Libertadores desde 1960. Nenhum time ganha tantos jogos e faz tantos gols quanto o Palmeiras, na média, por óbvio.
Inclusive o Palmeiras, falando em tantos gols, iguala um recorde do River Plate. O River Plate tem 400 e tantos jogos, acho que 409, o Palmeiras tem 246, algo parecido em Libertadores, mas o Palmeiras chega à sua goleada de número 50 na Libertadores, goleada a partir do critério de 3 gols de diferença, 3-0, 4-1 já é goleada, para muitos, né, enfim, mas um 4-0 brilhante, como foi hoje em Lima, é a partir de número 50 do Palmeiras em Libertadores fazendo isso. Pela média, é o time que na média mais goleia e é também o time mais goleador da história da competição desde 1960. Se você pegar os 10 maiores ataques, em média, porque é difícil, né? Tem times que, por exemplo, o Cerro Porteño tem muito mais participação de Libertadores que quaisquer outras equipes brasileiras, porque tem menos equipes no Paraguai, né? Mas o Cerro nem em final chegou, né? Não estou falando isso, mas ele tem o maior número de partidas por conta disso. Mas agora, entre as principais equipes, as 10 que mais fizeram gols em números absolutos, a maior média da história da Libertadores é do Palmeiras. Então não é acaso, o próprio Pedro lembrava isso na transmissão, é o país onde o Palmeiras mais faz gols no Peru, e mostrou isso nesses 4-0 irrepreensíveis. Porque são jogadores de estilos complementares. E o Palmeiras vinha jogando muito feio, à base de chuveirinho, com pouca bola no chão e isolando esse atacante. Então, o Flaco Lopes, ele é um jogador refinado, ele é um jogador que consegue jogar em espaços curtos. Ele é muito subestimado pelo torcedor do Palmeiras e até por parte da crítica. Por quê? Porque ele não é aquele atacante, aquele 9 de ficar dando bico, de ficar rachando na área. Ele gosta de jogar com bola no chão, embora seja até um bom cabeceador. E só que tem uma coisa, como é que ele vai jogar com bola no chão se faltava alguém para tabelar, se faltava a aproximação? Muitas vezes ele era uma ilha. E o Palmeiras despejando cruzamento. E aí, é claro que isso reduz a capacidade do atacante finalizador, ou como diria Tite, o atacante terminal, aquele que dá o último toque. Com o Vitor Roque é a mesma coisa, e pior, o Vitor Roque ainda é um jogador afobado, um jogador que precisa ser mais trabalhado, de imenso potencial, né? Não dá para ficar queimando a reputação do garoto, porque realmente ele vinha mal. Só que não é difícil enxergar muitas qualidades nele, mas é um jogador que vai ter que ser trabalhado. Ora, ele, com a força física que tem, com a valentia, porque ele é um jogador aguerrido, um jogador que, né, briga por todas as bolas, ele pode ser aproveitado saindo mais da área. Ou então, ele mais à frente e o Flaco funcionando quase como um meia, até porque ele consegue passar a bola melhor do que todos os outros meias do Palmeiras. O Flaco Lopes, ele tem melhor passe que o Maurício, que o Veiga versão 25, que o Felipe Anderson. Então é uma dupla que tem tudo para se completar. Quer dizer, e aí tem uma questão de probabilidade. Será que alguém acha que o Palmeiras tem mais chance de fazer um gol com o Facundo Torres do que com o Flaco Lopes? Eu acredito que não. Então, eu acho que funcionou a dupla pela primeira vez desde o começo. Agora, não vamos esquecer uma coisa. É, na verdade, o terceiro jogo em sequência que a dupla funciona bem. Porque foi assim quando o Palmeiras perdia para o Vitória por 2-0, foi na virada contra o Ceará e foi hoje. Então, o erro foi realmente na demora de escalar esses dois jogadores juntos. E contra o Corinthians a gente reclamou disso. Então, o que aconteceu contra o Vitória, o que ocorreu contra o Ceará e hoje não é mera coincidência. Uma goleada incrível do Palmeiras, uma goleada sensacional do maior do Brasil. Vamos lá, galera, vamos lá então. Claro, você vai mandar o seu like, seu comentário, vai me dizer o que você achou aí dessa atuação do Vitor Roque, do Flaco Lopes e do comentário aí dos comentaristas também. Avante palestra.